Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou o Igor Souza com H. Oi gente, eu sou a Aline Brito com 2 T's, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre nós, né? Mas antes, eu quero convidar vocês para se inscreverem já no canal, deixar o like, comentários, porque a gente gosta de ler comentários, né? A gente adora fazer isso. E também segue a gente lá nas redes sociais no @pode desconstruir, tá bom? Além disso, a gente também tem o nosso, né? @a.linebrito com 2 T's e igorsouza.ofc. Igor com H. Bom, esse é o nosso Pode Desconstruir, um lugar de pensamentos livres e de ideias relevantes. Bom, hoje eu estou aqui com nós mesmos, mas hoje eu irei entrevistar a nossa querida Aline. Bom, mas no início do nosso podcast a gente tem um quadro que as pessoas trazem objetos ou coisas que marcaram a sua vida, que foram um ponto de desconstrução em sua vida. Então, Aline, qual que é o objeto que você trouxe pra gente hoje? Bom, antes de eu mostrar o objeto que eu trouxe, eu quero falar um pouquinho por que eu trouxe esse objeto. Na verdade, eu queria ter trazido outro, mas eu não encontrei. Um ponto bastante importante da minha vida foi entender que o conhecimento, ele é abrangente. E a partir daí, a gente consegue ter várias outras noções sobre a vida. O objeto que eu queria trazer, na verdade, era o meu canudo da graduação, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. Só que eu não achei ele. Acontece. Mas, como ele contextualizava, a graduação contextualizava... Trava a língua aqui. Contextualizava isso pra mim, então eu trouxe o meu Buda, que significa sabedoria, né? Novamente, falando sobre conhecimento. E aí, eu falando um pouquinho da fisioterapia, da minha formação, sabe que desde muito novinha eu sempre gostei de pensar um pouquinho diferente do que era a minha vida, né? Do que era o meu contexto ali familiar. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, é esse o cenário, né? É aqui que a gente começa a desbravar um pouquinho mais sobre conhecimento entre essas coisas. E para mim foi muito importante, né? Porque apesar de hoje estar trabalhando como fisioterapia, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, de conhecer várias histórias que também faz sentido com o nosso podcast aqui, né? Isso tem um significado muito importante para mim, o conhecimento. Maravilha. Você falou pra gente que o conhecimento é um ponto de desconstrução, um ponto de transformação ali da vida. Mas quando foi que você percebeu isso? Foi desde o início, assim, eu comecei na pré-escola ali, comecei a adquirir conhecimento? Ou você teve um ponto, assim, acho que aqui foi o ponto de desconstrução, assim, é o conhecimento? Então, o ponto de desconstrução foi na faculdade. E, na verdade, começou ali, né? Porque, na verdade, na escola, eu sempre estudei em colégio público, né? Sim. E a gente sabe que, infelizmente, o colégio público hoje não dá esse estímulo, né? De educação mesmo pra gente, de desbravar o conhecimento, essas coisas. Mas na faculdade eu entendi que eu precisava me dedicar um pouco mais. E é ali que eu fui entender que o conhecimento, sim, era importante, né? Mas antes disso, não. Era só, ensino médio era só cumprir tabela. Nossa, eu fazia tanta coisa no ensino médio. Óbvio, né? Eu fui uma boa aluna, mas dentro da média ali, né? Sim. E depois que mudou. Agora, a pergunta que não quer calar. Quem era a Aline antes de chegar nesse ponto de desconstrução? Como foi a sua infância? Como que foi sua origem familiar ali? Conta um pouco da sua história. Bom, a Aline sempre foi uma criança que... Vou dizer popularmente falando, mas depois eu me corrijo ao longo do tempo aí. Mas era o tipo de pessoa que não gostava de levar desaforo para casa, né? Então, eu discordava das pessoas, eu lutava para fazer com que as pessoas se convencessem do que eu estava falando, né? E isso foi minha vida toda. Foi até difícil, né? Porque... Hoje eu entendo que eu já tinha um pensamento diferenciado do que o meu convívio, por exemplo, né? Porque as pessoas falavam A, eu não acreditava, eu não entendia aquilo como veredito,
né? E aí eu acabava discutindo, né? Para colocar o meu posicionamento ali. Então, a minha infância foi muito de bater de frente com as ideias das outras pessoas que não cabiam para mim. Porém, depois de um determinado tempo, e aí até já na faculdade e tal, eu percebi que eu já comecei a querer entrar dentro do ambiente que eu já não estava mais sendo acolhida, digamos assim. Eu queria ser acolhida, né? Então, eu acabava sendo mais do mesmo, pensando como a maioria das pessoas pensavam naquele momento, dos meus amigos e tal. E eu não tô falando que eles estavam errados. Sim. Né? Mas você queria Porque estar dentro do grupo. eu queria estar dentro do grupo. Sim. É óbvio, não estando dentro do grupo não era tudo que eu me permitia fazer, né? Mas eu queria ser acolhida naquele momento. É fase De adolescente. de pré-adolescente, não, na verdade. Já de quem tá, né, querendo conhecer mais o mundo. E era assim que eu achava que eu tinha que fazer. E aí, com o passar do tempo, eu fui mudando um pouquinho os meus pensamentos e as minhas ideias, querendo me posicionar mais, me aceitando mais como pessoa, porque um ponto também bastante importante é que eu acho que quando criança eu não aceitava muito a minha estatura, que eu sou bem baixinha, né? E então eu já me comportava como uma pessoa adulta. E eu não era adulta. Então eu quis acelerar muito esse processo para poder me encaixar ali, né? Até porque minhas amigas sempre foram muito mais altas do que eu. Mas enfim, e aí eu acho que um ponto importante, e aí trazendo a questão do conhecimento, é o autoconhecimento. É você começar a se valorizar, a se conhecer, a entender os seus limites, até onde você pode ir, até onde não. E a partir do momento que você tem essa habilidade de autoconhecimento, você consegue agir de uma forma mais natural, né? Sem forçar a barra, digamos assim. Entendi. Você falou pra gente que você quis acelerar o processo ali. Você estava na fase de adolescente, mas não aceitava um pouco a sua estatura e quis acelerar, se comportar como adulta porque o excesso mascara a falta, não é verdade? Sim. Mas qual que foi os malefícios que você colheu por acelerar esse processo? Nossa, eu acho que... É que hoje eu penso assim, ó. Eu acredito que tudo precisa acontecer em um determinado ponto, né? Se você não tinha o conhecimento daquilo antes, então passou. Mas talvez se eu tivesse feito esse autoconhecimento, essa compreensão de quem eu realmente sou hoje, lá atrás, talvez eu teria encurtado muitos processos desafiadores na minha vida. Então, isso é um ponto que hoje eu falo, caraca, se você fosse um pouquinho mais madura lá atrás, alguns anos atrás, talvez você não precisaria passar por esse processo. Mas passei, amadureci, entendi e hoje eu me respeito cada vez mais. Foi na marra. Comigo tem que ser na marra, tudo. Muito bem, muito bem. Você falou pra gente que também é formada em fisioterapia. Como que foi que você descobriu a fisioterapia? Boa. Mais uma vez na marra, né? Porque, na verdade, eu estava no 3º ano de ensino médio e eu ainda não sabia o que eu queria fazer. E aí, a minha mãe sofreu um acidente ela foi atropelada, né? Então, ela teve que fazer fisioterapia por um bom tempo. E aí, eu lembro que eu estava procurando trabalho, eu tinha 16 anos na época. Eu já tinha feito um trabalho de call center, que eu detestei, parecia que eu tinha ficado uma eternidade ali dentro e eu só fiquei 3 meses. Mas deu para aprender bastante coisa também. Só que aí, a minha mãe falou assim, ó, lá na clínica, eles estão precisando de pessoas para trabalhar, né? Considerado, na época, como estagiários, né? E aí, eu falei, vou lá, né? E aí, eu comecei a trabalhar já logo na primeira... Eu já passei logo de primeira, né? Na entrevista. E aí, eu comecei a ver o trabalho dos fisioterapeutas, a evolução dos pacientes, enfim, o amor, sabe? E aí, ali eu entendi que o amor com as pessoas era o que me motivava, sabe? E o processo de evolução, de
enfim, de fazer a pessoa ensinar ou ajudar a pessoa a melhorar aquele estado físico dela. Então, foi aí que eu comecei a me encantar. E como eu já estava no final No final, não. Eu estava entrando no 3º ano do ensino médio, eu falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Na verdade, no meio do ano, né? Do ensino médio. Aí, eu determinei que ia ser a fisioterapia mesmo, né? Inclusive, eu quero mandar um beijo para Juliana Oliveira, que foi quem, de uma certa forma, eu falo isso hoje para ela, mas de uma forma despretensiosa, vendo o trabalho dela, foi quem me incentivou, de uma forma inconsciente, a ser fisioterapeuta também hoje. E aí, eu já sabia o que eu queria fazer. Então, foi através de um acidente da minha mãe que me fez entrar na fisioterapia. Conhecer a fisioterapia, que eu não conhecia também até então. E nessa jornada dentro da fisioterapia, o que mais te marcou na sua vida, assim? Tipo, essa história aqui me marcou bastante. Dentro da graduação, estudando ou Não, já atuando. Nossa, e aí, bom, o primeiro passo foi logo após um ano de faculdade, eu consegui, era um sonho dentro da faculdade, ter minha própria clínica, meu próprio consultório. E um ano depois eu realizei o sonho, obviamente com patrocinadores, se é que se é que existe esse termo. Os meus pais ajudaram bastante, tanto no processo da faculdade, da graduação, quanto da execução desse sonho, né, realização desse sonho. Eu abri o consultório, não fiquei muito tempo, porque realizei o sonho já ficou morninho, e aí eu falei, não, eu tinha 2 sócios, depois ficaram eu e mais uma, a Áurea e o Rafa, e aí o sonho já tinha sido realizado, eu precisei alçar novos voos, porque eu não queria mais estar ali naquele cenário. Mas pensando assim em questão de realização mesmo e de entender a importância do meu ofício hoje, é ver a evolução dos pacientes, sabe? E você acaba até chorando com eles quando você pega uma situação onde eles desacreditavam que iam voltar a andar, por exemplo, sabe? Isso é bem gratificante, assim, ver o outro realizando o sonho dele e você participar daquilo, sabe? É bem legal. Sim, maravilha. Agora, hoje estamos aqui com um podcast, estamos ali com histórias, com pessoas que para impactar a vida de outras pessoas. E qual que é a importância que essa vivência que você teve na fisioterapia, essa questão ali do amar as pessoas, do dar carinho, dar ouvido e também transformar a vida das pessoas, vai impactar nessa questão do podcast? Boa pergunta. Eu acho que quando eu percebi lá atrás que eu gostava de estar com pessoas, de ressignificar, né, a vida de outras pessoas, que isso me trazia prazer quando eles tinham prazer, e também ter o contato da história deles, né? Isso me liga bastante. Eu lembro de um paciente que na época ele tinha 80 e alguma coisa anos, e ele me contava quando ele tinha 13 anos de idade, e eu viajava na história dele, sabe? Ele falava, tinha bondinho aqui em São Paulo, e lá no Largo do Aroche, não sei o quê, e via contando, parecia que eu estava naquele cenário. Então, história para mim me traz uma sensação tão prazerosa, e história também me ensina tanta coisa que, por um insight, que a gente, né, fala que os insights, eles são, como fala? Não é preditados, é para acontecer, né? Mas o podcast, ele foi isso, ele foi um insight de banho, né? Que tive automaticamente, a gente já estava, né, conversando e tudo. Sim.
E eu me lembro muito bem que assim que eu saí do banho, que eu mandei mensagem pra você, falei, e aí, vamos, tô com esse insight aqui, o nome é esse, bora? E você automaticamente concordou. Bora Então, desconstruir, vamos pra bora cima. desconstruir. E foi bem legal porque era pra acontecer, né? Com certeza. Então, acredito que você vai trazer bastante essa vivência de histórias. Sim. O que te motiva hoje, Aline? Você falou de que histórias te deixa impactado, mas o que te motiva hoje? Qual que é a sua maior motivação? Essa história de falar sobre sonhos, eu não acho que a gente tem só um sonho na vida, né? Sim. Eu acho que os sonhos a gente vai tendo, precisa realizá-los para você não ficar frustrado, né? Só que depois que você realiza, você também já passou né? Você vira a página. E a falta, sentir essa questão da falta, eu acho que é o que mais me motiva, entre outras coisas. Mas é falta de tudo, assim, sabe? Por exemplo, esse ano mesmo, foram tantas coisas, eu senti falta de estudar, por exemplo. E já fazia um tempo que eu não estava sem estudo, né? Eu leio, né, hoje muito, mas eu queria estar no meio acadêmico, né? Voltar a estudar de verdade. E aí eu falei, não, eu preciso ver o que eu quero fazer, né? E assim, eu tenho que fazer de imediato. Não posso deixar aquele negócio morrer, porque é como se eu estivesse me matando também aos poucos, sabe? Sim. Então, já inventei de fazer uma pós-graduação também. Uhum. E foi de imediato. Questão de 15 dias, só foi... Pensei, vou estudar. 15 dias foi o tempo de escolher uma universidade para fazer isso. Decidi, já comecei. Eu acho que as pessoas, elas sentem no geral isso, né? A falta, às vezes até falta de dinheiro, questão financeira Sim. mesmo. Só que aí, para tanto tempo, leva tanto tempo reclamando, ao invés de resolver. E eu sou uma pessoa assim, ó, tenho um problema, como que eu posso resolver isso o mais rápido possível? Né? Porque eu acho que ficar alimentando o problema é a pior solução que você pode encontrar na sua vida. Com certeza. Né? Então, para mim, hoje, eu diria que o que mais me motiva é querer sanar uma falta que existe dentro de mim. Muito bom, muito bom. Você falou que está estudando hoje. O que você está estudando? Fala pra gente. Nossa. Engraçado que o meu sobrinho, ele falou assim, tia, você vai estudar de novo? Porque é a minha segunda pós-graduação agora, Sim. né? E aí eu falei, vou. E aí ele perguntou assim, mas você vai estudar o quê agora? Eu falei, vou estudar psicanálise. Ele, então você vai falar mais do que você falou hoje. Tá falando um pouquinho, né? Eu tava sentindo falta de falar. Eu falei, preciso me comunicar mais. E agora de uma forma mais profunda, sabe? Sim. Extrair também, né? Extrair que não bastante. só como falar, mas extrair bastante. Então você tá fazendo pós-graduação em psicanálise. Sim. Mas por que a psicanálise? Confesso que falei também sobre o autoconhecimento, né? Eu confesso que a psicanálise, primeiro eu entrei porque eu acho que ao invés de você pensar sempre em ajudar o outro, você precisa primeiro começar ajudando você mesmo, né? Sim. Então, como eu tenho, na verdade, eu acho que eu terei pro resto da vida algumas lagunas na minha vida, eu queria poder me compreender mais, obviamente, como fisioterapeuta e trabalhando com pacientes, que eu acho que a maioria das lesões, elas não são apenas lesões físicas, mas também mentais, psíquicas, né? Eu acabo atribuindo também, agregando um pouco mais dentro da minha profissão como fisioterapeuta hoje. E eu tenho certeza que aqui no podcast também vai ser bem atrativo. Agora eu tô com medo, né? Tô falando aqui, já tá me analisando já. Eu despluguei. Muito bom. Então a psicanálise faz parte desse processo de autoconhecimento. Começou por aí. Certo? Muito bom. E qual que é a dica que você dá pra galera que tá nos assistindo hoje de querer se conhecer? Qual que é os benefícios assim, de ter um autoconhecimento aflorado? Vou até tomar uma água. Eu acho que quando você tem o autoconhecimento, quando você se conhece, eu acredito que a gente nunca vai conseguir se conhecer profundamente ao longo da vida.
Sempre vai ter alguma coisinha ou outra faltando aí para completar o quebra-cabeça. Mas eu acredito, eu penso que se conhecer melhor, a gente passa a julgar menos o outro. Porque você toma a responsabilidade mais para você sobre os seus limites, sobre a sua responsabilidade, sobre o seu posicionamento. E aí você para de ficar achando que você faz parte de um núcleo de vítimas, né? Que a sociedade, ela deve sempre alguma coisa para você, que os seus pais devem coisas para você, que o seu parceiro, seus amigos, eles estão sempre te devendo alguma coisa. E quando, na verdade, você que está com um vazio aí dentro, porque você não conhece você, porque você não conhece as suas habilidades, porque você não conhece os seus limites, porque você não conhece você, né? Então, eu acho que a questão do autoconhecimento é justamente isso. É a gente permitir ser quem a gente é, dentro dos limites que a gente pode ter, né? Respeitando você e respeitando o próximo também, porque algumas pessoas hoje em dia que já me conhecem há algum tempo, elas até falam assim, nossa, você tá diferente, porque eu era uma pessoa muito explosiva. Falou A, eu já respondia. Exato, exato. Porque eu discordava, mas eu não sabia conter aquilo. Eu sabia que eu não estava errada no meu posicionamento, sim, mas na minha construção de informação eu não estava errada, né? Porque eu acreditava naquilo, mas eu não sabia formular aquilo. E eu acabava sendo agressiva nas palavras, sabe? Então, a partir do momento que eu entendi, e óbvio, com feedback também de pessoas, né, que me conheciam, falavam, nossa, mas você se explode sempre, né? Você tá sempre se defendendo o tempo todo. E era exatamente isso, porque eu achava que eu tinha que me defender o tempo todo. E eu não preciso me defender para me posicionar, para colocar o que eu acredito, né? Sim. E, principalmente, eu não preciso convencer ninguém que eu estou certa ou que eu estou errada. Eu preciso simplesmente dizer que eu não concordo, ou que eu concordo, mas de uma forma sutil, sem agredir ninguém. Né? Então, o autoconhecimento, ele me trouxe essa pessoa um pouco mais coerente, mais pacífica, digamos assim, mais centrada, com a guarda mais baixa, sabe? Sim. Então, é isso. E como começar nesse processo? Eu acho que primeiro você precisa querer, né? Você precisa... Eu, por exemplo, eu decidi isso depois que eu comecei a ver que tudo que eu queria, né, realizar não estava dando certo e eu precisava... E eu antes julgava os outros, né, a parte externa, mas eu esquecia de olhar para dentro. Então, quando eu entendi que eu entendi estudando, lendo, assistindo pessoas que tinha um histórico muito parecido com o meu. E aí, a questão da história também, né? Que aí você vai criando um vínculo e você fala, caraca, eu penso dessa forma também, né? E você se permitir entender que você não é a pessoa que tem razão absoluta da vida, do mundo, né? Então, quando eu comecei a baixar minha guarda, estudar, buscar conhecimento a respeito disso, eu falei, eu preciso melhorar muita coisa aqui, ao invés de ficar apontando erro dos outros, né? Sim. Eu tenho que começar a me olhar mais no espelho para eu poder melhorar mesmo o meu posicionamento, né? Uhum. E aí, de fato, depois que eu comecei a fazer isso, muitas coisas melhoraram bastante na minha vida. Um outro ponto que eu gosto que eu quero acrescentar, na verdade, é a prática de atividade física também. Então, a mudança de hábito, ela é muito importante. E aí eu não falo só na questão psíquica, mas na parte física também, né? Sim. Porque quando a gente também faz atividade física... seja treinar, seja fazer algum esporte, enfim. Você também permite que você tenha mais vontade, na verdade, de fazer coisas diferentes, né? Sim. Porque você também vai estar com uma autoestima elevada. E você vai começar a olhar com outros olhos também. Poxa, tá faltando alguma coisa aqui. Você vai ter vontade de ir atrás, de fazer Sim. coisas diferentes e buscar melhoria para você constantemente. Então, hoje, o meu processo é de... Tem até uma frase do Cortella que eu escutei ontem, mas eu nunca lembro das frases. Mas que ele dizia mais ou menos assim, queira ser melhor a cada dia.
E mesmo que você não consiga ser melhor hoje com as condições que você tem, é mais ou menos isso. Com as condições que você tem, quando você melhorar as condições, melhore cada vez mais. Sim. E é exatamente dessa forma que eu penso hoje. É sempre buscar o meu melhor. E eu estando bem, eu acho que eu consigo transmitir isso para as outras pessoas, né? Porque eu tô passando a minha verdade para as pessoas. E automaticamente elas também não vão estar armadas, digamos assim, né? Sim. Para ter contato comigo. Então, é uma troca, na verdade, Com né? certeza. Tem um filósofo contemporâneo que diz que o autoconhecimento é banho. Você tem que tomar todos os dias. É ótimo. Essa daí, se eu lembrar, eu tenho que anotar. Entende? Então, Pra assim, eu tem poder que saber. tomar todos os dias. E você trouxe um livro pra gente. Qual que é o significado desse livro? Por que esse livro tá aí? Fala pra gente. Bom, um dos livros que eu gosto muito, assim, na verdade, dos livros desse autor, que eu gosto muito, que é o Napoleão Hill. Esse daqui, ó. Quem Pensa Enriquece. Esse foi um livro que eu li umas 3 vezes até hoje, mais ou menos, que ele me descreveu bastante também nesse processo de autoconhecimento, que foi pelo qual eu comecei. E quem pensa enriquece, não é quem pensa enriquece financeiramente falando. Óbvio que é uma consequência, né? Sim. Mas é aquele negócio do conhecimento. Você começa a pensar de uma forma diferenciada e automaticamente você se valoriza e automaticamente as pessoas começam a te valorizar também e automaticamente você acaba, e aí pensando na questão financeira, você acaba gerando mais valor também para sua questão financeira. Então, esse livro aqui é meu livro, eu poderia dizer que é um livro de cabeceira, né? Que eu gosto muito dele. Muito bom, muito bom. Agora, se você pudesse deixar mensagem pra todo mundo, vai sair no outdoor, vai subir um anúncio no Instagram, vai subir um anúncio no Google, todo mundo vai ter acesso a essa mensagem. Qual que seria a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Tem uma frase de Mary Kay Ash, que ela fala exatamente assim. Exatamente assim, eu não sei, mas eu vou falar com as minhas palavras. Se você acredita que você pode, você pode. Agora, se você acredita que você não pode, você também está coberto de razão. Por quê? E aí eu vou dar minha deixa aqui. Eu acredito que as pessoas elas precisam acreditar no seu potencial, na pessoa que elas são, no seu talento. E a partir do momento que elas não acreditam nisso, elas não podem colocar a responsabilidade no outro de acreditar nela, se ela não acredita. Então, essa é uma frase que também me define, porque muitas pessoas, ao longo do meu processo, inclusive entrar na faculdade, porque eu sou uma pessoa que vem de uma família de situações, como eu posso dizer? Desafiadoras, Sim. né? E nunca faltou nada, mas era sempre dentro das condições que cabiam ali. Então, quando eu entrei na faculdade, tinham pessoas que falavam para mim, você não vai até o final, porque você não tem condições de bancar uma faculdade até o final. E deu certo, né? Porque eu não acreditei no que aquela pessoa falou. Eu acreditei que, assim como os meus pais fizeram bastante para me manter dentro da faculdade, dentro do período, né? Eu também dei o meu esforço bastante, assim, para que eu não permitisse que aquela pessoa me rotulasse, né? Então, a mesma coisa foi para tudo na minha vida. Então, as pessoas chegavam e falavam assim, eu queria compartilhar uma coisa que eu estava super feliz, né, de poder realizar ou de começar, e as pessoas falavam assim para mim, não vai dar certo, você não tem perfil para isso, você não é sua cara, sabe assim? E aí, hoje em dia, eu paro de falar um pouquinho. Depois que começa alguma coisa, eu falo, olha, tá aqui. Mas, porque eu acreditava em mim. E aí, se eu acredito, se eu confio no meu potencial, os meus pais também acreditaram. Com certeza. Então, foi muito mais fácil. Porque como que você vai vender o seu peixe se você não tá confiante dele? Né? Então, para mim, é acreditar em você. Muito bom. Acredite em você, gente. Qual que é a rede social? Bom, Aline... Ops, correção.
A.Line Brito, com 2 T's. E o do nosso podcast também, né? Com certeza. @pode desconstruir. Eu encontro vocês lá, hein? Muito bom, muito bom. Chegou a minha vez, né? Chegou a sua vez. Agora é a revanche, né? Muito bem, muito Deixa bem. eu tomar um pouquinho de água. Bom, a gente se conhece há um tempinho já. Com certeza. Mas parece que faz bastante tempo, né? Embora eu conheça um pouquinho da sua história, a gente nunca foi tão muito a fundo. Eu sei que você é educador físico, eu sei que você atua também na área como personal, eu sei que você foi atleta, mas... E a essência do Igor? Aonde tá? Vou começar pelos objetos, né? Que fica mais fácil. Bom, meus objetos. Vou pegar primeiro um, depois outro. Tá aí a sua essência, né? Tá aqui a minha essência, tá aqui a minha essência. Eu queria trazer um monte de coisa, mas aí não dava, né? Eu trouxe 2, eu achei bastante já. Pra essa, Fábio? Isso. Galera, tá aqui, ó. Primeiro, isso aqui é uma medalha de campeão brasileiro universitário na série ouro, tá bom? Dos 5.000 metros. E outra coisa que eu trouxe é o meu lenço de desbravadores. Tá? Vou explicar um pouco pra vocês o que é isso, tá? Mas é o seguinte, vou deixar até aqui pertinho de mim porque eu gosto muito. Isso aqui tem dois significados, tá? Que são bastante relevantes na minha vida. Cada um deles tem dois significados. Primeiro, eu acredito que 2 coisas podem mudar a vida de um ser humano completamente, que é a religião e o esporte. Tá? E o segundo significado dessas 2 coisas é família, amizades, ambiente, tá? E aqui, competitividade. Você ter um espírito competitivo. Isso, claro que de maneira saudável. Não tô falando uma competição desleal. Mas a competição ali que envolve você se dedicar todos os dias, você querer ser melhor todos os dias, entendeu? Esse tipo de competição que eu acredito que seja saudável e é isso que me motiva todos os dias. Sou uma pessoa extremamente competitiva. Confesso que aprendi a perder agora, recentemente. Eu ainda tô nesse processo de aprender a perder, porque eu sei que nem sempre a gente vai ganhar, mas o importante não é ganhar ou perder, o é sempre continuar tentando. Então, isso é uma coisa que me motiva e é isso que me faz competitivo. E, assim, é difícil ganhar de mim, porque você tá sempre ali. Você é chato, você vai estar sempre tentando. Entendeu? Então, eu falo até pras pessoas, brinco até com as pessoas. Pô, vai competir comigo, dá a vida, porque eu vou me esforçar. É bom que você acaba estimulando a pessoa também a se esforçar cada vez mais, Com certeza, com certeza. Dá a vida? Dá a vida, tem que ser bom. Entendeu? Então, tá aqui a minha essência. A minha essência, eu, aos 10 anos... Meu sonho sempre foi ser atleta, desde pequeno. Legal. Sempre gostei de futebol, especialmente, né? Eu gostava muito de jogar futebol. Passei por alguns clubes, joguei muito futebol quando era na minha infância. Mas aos 10 anos de idade eu conheci algo que transformou a minha vida, que foi a igreja, que foi a religião. Entrei para o Clube dos Bravadores aos 10 anos, e lá aprendi valores, princípios, aprendi o que é realmente uma essência, o que é realmente a natureza. Então, hoje eu falo pra todo mundo, e você que tá nos assistindo agora, eu falo pra você também, que juntamente com a minha base familiar, com meus pais, com os meus irmãos, a igreja, a religião em si me trouxe os princípios, os valores que eu sou hoje. Então, se eu tô aqui hoje falando pra milhares de pessoas, se eu escolhi uma profissão, foi por conta que eu aprendi os princípios dentro da igreja também. Entende? Eu acho que uma das coisas, como eu falei, a religião é um dos pilares que transforma a vida das pessoas completamente da água pro vinho. E o segundo pilar é o esporte. Porque eu sou o que eu sou hoje através desses 2 pilares, né? Claro que a base, a pedra angular ali é a família. Mas esses 2 pilares vêm complementando ali a minha vida como um todo. Uhum. Você falou com 10 anos de idade, você já... Para mim é muito difícil falar que 10 anos de idade já tinha uma visão religiosa formada, assim, para mim. Mas com 10 anos de idade, você já ter essa... Tem um motivo? Então, vamos por pontos, né? Eu tenho essa percepção hoje.
tá? Mas eu comecei na igreja aos 10 anos. Entende? Minha família não... Claro que meu pai era católico, minha mãe frequentava várias igrejas, ela sempre foi evangélica, mas frequentava várias igrejas, tá? E aí eu entrei no Desbravador, que pra quem não sabe, gente, o Desbravador é um clube que pratica o escotismo, ou seja, faz acampamentos, faz trilhas, faz várias coisas que visa o desenvolvimento físico, mental e espiritual de crianças e adolescentes de 10 a 15 anos. Quando você completa 16 anos, você sobe para a diretoria, ou seja, você vai cuidar daquelas crianças que são menores. Então, isso faz parte da instituição Adventista do Sétimo Dia. Então, eu entrei no Desbravador com 10 anos. Entendeu? E desde então vim aprendendo muitas coisas. Foi uma das coisas que mudou a minha vida da água pro vinho. Mas aí você entrou com 10 anos, você tinha algum estímulo? Então, Alguém te incentivou a entrar? O meu amigo pessoal até hoje, ele era desbravador, a gente estudava na mesma sala, lá na quarta série, numa escola lá na região extremo sul de São Paulo, periferia. Ele foi um rapaz fazer a apresentação do clube, mostrou lá um vídeo, não sei o que, vamos acampar, vamos fazer um monte de coisa. Fiquei fascinado. Porém, a gente jogava bola junto, a gente estudava na mesma sala. E ele falou assim, cara, eu faço parte desse negócio aí, você não quer ir lá conhecer? E aí eu falei, cara, eu vou um sábado à tarde, 3 horas da tarde, lembro de muitas coisas desse dia até hoje. Enfim, aí chegou lá, fui muito bem recepcionado, fiquei ali com a galera mais ou menos da minha idade, a galera super me acolheu, sempre conversando comigo ali, e eu, naquela época, pode até não parecer, mas eu era extremamente tímido, extremamente tímido, quem me conhece naquela época sabe, eu era muito tímido, e aí a galera me acolheu, já meio que puxando assunto, me trouxe pra perto assim, e achei super legal. E a mãe eu sempre fui uma criança muito independente. Então minha mãe sempre confiou muito em mim. Então eu falei, mãe, eu vou lá com o fulano de tal. E esse meu colega, meu amigo, ele ia lá em casa. Então ela já conhecia a índole do garoto. Então falou que, não, tudo bem, vai lá. E aí eu fui no sábado, fui no domingo, que as reuniões são aos finais de semana, né? E aí comecei a ir com bastante assiduidade. E aí até que eu me firmei, tanto é que na época eu fazia escolinha do Corinthians, já tava envolvido com futebol ali, e aí acabei abrindo um pouco de mão do futebol, do sonho de ser jogador, que a criança periférica tem muito esse sonho, né? E aí eu comecei a frequentar com mais assiduidade ali, e tô lá até hoje, já são 14 anos já nessa jornada. Desde então, todo ano, todo dia é um aprendizado novo, porque são histórias diferentes, são pessoas diferentes que a gente tem contato. Hoje eu sou uma das pessoas que fazem parte ali da liderança, que a gente chama de diretoria executiva. Então a gente administra essas crianças, então é uma coisa fantástica. Legal. Ô Igor, você mostrou também que você foi campeão, é isso? Campeão brasileiro universitário na série Ouro. Tá, isso foi quando? Isso aqui foi em 2019. Antes da pandemia. Aí foi já de corrida, né? Aqui já é corrida. Tá. Como eu falei, meu sonho era ser atleta. Meu sonho era ser atleta de qualquer modalidade. Eu queria ser atleta, meu sonho era ser atleta. Sempre admirei muito o esporte, sempre já pratiquei vários esportes. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu comecei a descobrir o talento na corrida. Então comecei a treinar ali, já era muito bom, comecei a me destacar ali, até que eu fiz um curso, onde nesse curso a gente corria, eram 30 dias num sítio, e dentro das mais variadas atividades que tinha dentro desse curso, pela manhã, todo dia, às 6 horas da manhã, a gente saía pra correr 8 quilômetros. E aí eu começava a correr com a galera, não sei o quê, só que era 30 dias confinado no sítio. No final desses 30 dias, eu já tava, superior à galera muito. Chegava com 20 minutos de... Era um pré-treino antes de saber, né? Não, era um treinão, assim. Eu chegava 20 minutos de distância da segunda pessoa que chegava. Ninguém conseguia correr comigo mais. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu sou talentoso nesse negócio aí. Acho que tá legal. E eu comecei a gostar do negócio. Fiz 30 dias uma coisa todos os dias. Entendeu? E aí quando eu voltei pra São Paulo, continuei treinando ali. Na época eu tava entrando na faculdade de Educação Física. Porque isso, e uma virada de... Só abrir um parênteses. Uma virada de chave foi esse curso na minha vida. Porque eu tinha prestado Enem e tinha escrito para 3 faculdades e 3 cursos totalmente diferentes. Economia, fisioterapia e educação física. Caraca! E nesse curso eu conheci um profissional de educação física que, fora da curva, Rubinho Faustino, parabéns pelo seu trabalho. Não sei nem se você sabe disso, mas se você não sabe, essa mensagem vai chegar até você. E eu observando o trabalho dele, um trabalho
fenomenal, assim, fora da curva. Falei, cara, eu acho que eu vou fazer educação física, cara. Vou fazer educação física. E aí, quando voltou, saiu a nota do Enem, consegui a bolsa ali. Na época, não foi bolsa integral, foi 50%. E aí, eu falei, vou integrar no curso de educação física, eu vou fazer isso. E aí, foi aí nessa essa virada de chave, aí eu continuei treinando, né? Que eu voltei no mês de... foi novembro, dezembro. Voltei em dezembro. Novembro, dezembro, voltei em dezembro, final de dezembro. E fez a virada do ano, janeiro, vestibular, comecei a faculdade em fevereiro. Em abril eu fiz minha primeira prova de rua. Fui o primeiro da categoria na Maratona Internacional de São Paulo. O primeiro da categoria foi top. Na época muito novo, não tinha muita gente que corria na categoria, mas foi legal, foi bacana já. E aí continuei treinando, final do ano conheci meu treinador, Carlos Alberto Gamboa, treinador de 42 anos de atletismo, muita bagagem, ex-atleta também. Falei, cara, é isso. Comecei a me destacar ali. E aí, comecei a fazer provas de 1.500, 5.000 metros, 10.000 metros. E aí foi até chegar no campeão brasileiro universitário, que foi acho que uma das coisas que eu mais me orgulho no esporte. A corrida me trouxe coisas que, foi fantásticas, assim, oportunidades fantásticas. Hoje, o esporte, sim, transformou a minha vida, assim também como a religião. Legal. E aí, falando um pouquinho, né, da profissão, hoje você está atuando, né, como personal, não é isso? O seu foco é em treinar para corrida? Em treinar seus alunos para corrida ou não necessariamente isso? Hoje eu trabalho em duas frentes, tá? Eu trabalho na preparação ao esporte, tá? Então, seja corrida, seja tênis, seja vôlei, não importa. Trabalho na preparação com o esporte. Muito tempo da minha vida eu me dediquei exclusivamente à corrida. Tá. Tanto como atleta, tanto como profissional da área. Porém, achei uma lacuna ali de bons profissionais trabalhar na preparação. Então, hoje trabalho com a preparação de atletas exclusivamente amadores, não trabalho com alto rendimento, tá bom? E também trabalho com treinamento especificamente de mulheres, tá? Então, especialista em treinamento feminino. Tem alguns homens que eu trabalho, mas o meu carro-chefe é atendimento a mulheres. Legal. Eu vou fazer uma pergunta bem parecida com o que você fez para mim. Eu sei que você está bem realizado, assim, com o seu ofício hoje. Mas a questão do podcast. Por que você... O que você viu dentro desse projeto que fez você falar assim, por que não? Por que não começar? O podcast, acho que... Eu consumo muito podcast. Já começa por aí. Eu consumo bastante. Vários podcasts. E eu sempre falei, cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Porque me transforma. Por que não fazer do meu jeitinho pra transformar a vida de outras pessoas? E sem contar que eu falei que com 10 anos eu era uma pessoa muito tímida. Com 12 eu era totalmente extrovertido. Então Mudou rápido. Mudou rápido, assim. Porque eu me provoquei a fazer coisas que me desafiavam. Falar na frente. Isso, e voltando aqui no contexto um pouco da igreja, a igreja me ajudou muito nisso. Ajudou muito, porque me deu a oportunidade de falar pra galera da minha idade, me deu a oportunidade de falar pra galera mais velha, me deu a responsabilidade de trazer, assumir responsabilidades de pessoas mais velhas. E eu sempre gostei disso, porque dentro de casa, meu contexto familiar é assim. Então eu sempre gostei bastante. E aí eu falei, cara, agora eu sou um comunicador. Então por que não comunicar da minha maneira, provocando pessoas a pensar de maneira autêntica, ouvir histórias de pessoas, porque eu acredito que cada pessoa é um livro. E cada livro tem uma história. E cada história impacta outras e outras e outras e outras pessoas. Então, assim, você é um best-seller, eu sou um best-seller. E esse conjunto essa livraria que é o mundo vai impactar a vida de outras pessoas. Entende? Basta você fazer a pergunta certa na hora certa. Muito bom. Sabe uma coisa que eu queria colocar aqui, antes que eu esqueça? Sim. Você contando a sua história, e você falou que uma pessoa teve uma grande influência para uma determinada situação, na verdade, uma determinada tomada de decisão que foi para... Aliás, duas, né? Que foi para entrar para a igreja, né? E a outra que foi para a faculdade, que você decidiu qual faculdade que você queria prestar. Lembrei também, e até contei aqui, que a minha referência, né? Então, eu acho que
essa ligação, esses pontos chaves que a gente acessou, né, e trouxe para esse contexto de podcast, faz todo sentido, né? Com certeza. Porque se a gente parar para analisar, a gente sempre se inspira em algumas pessoas. Não é que a gente vai ter a vida que aquelas pessoas têm ou tiveram, mas é porque a gente... É como se fosse um norte pra gente, né? Pra gente poder se mexer, pra gente, né, começar a se coçar e falar, aqui que precisa ser mudado, né? E é possível, porque se alguém fez, por que a gente não pode fazer? Eu acredito muito no exemplo. Acho que o exemplo, o testemunho, né? A gente fala testemunho, mas é o exemplo. O exemplo, ele, é grandioso, assim. Então, por mais que você não fale verbalmente, mas a sua atitude fala, o seu corpo fala, o seu olhar fala. Então, eu acho que maior que a verbalização das coisas, eu acho que são as atitudes. São as atitudes. Então, assim, e é isso que me molda todos os dias. Então, eu como profissional tomo muito cuidado com o que eu vou fazer, com o que eu vou falar. Eu como pessoa também eu tomo muito cuidado, porque através desse exemplo eu sei que muitas pessoas estão sendo impactadas. Minha mãe sempre falou assim, ó, você pode não saber, mas as pessoas estão sempre te olhando. As pessoas estão sempre olhando de você. Então, é isso que eu tomo cuidado. E as histórias das pessoas, ela com certeza tem um impacto grandioso na minha vida. E eu acredito que vai impactar a vida de você que está nos assistindo, a vida da Aline, a vida do Fábio que está com a gente também. Então, é isso. Muito bom. Bom, tem alguma coisa que você queria acrescentar? Cara, eu acho que, como eu falei, a essência do Igor é isso. Eu acho que a competitividade, a religiosidade, eu sou uma pessoa de muita fé. E, acima de tudo, é a família. Acho que eu te perguntei e eu vou responder. Você não me perguntou, mas eu vou responder. O que me motiva? Acho que o que me motiva hoje é minha família, me motiva todos os dias. Eu tenho super apoio deles. Eu acho que até me emociona um pouco, porque minha família... Tudo que eu fiz, sempre coloquei a cara pra fazer as coisas. Mas, direto ou indiretamente, eles estão me apoiando. Seja ali no respeitar um sono que eu tenho, seja... Não dar uma palavra de apoio, ou às vezes só simplesmente um abraço. Então, eu tenho essa ligação muito forte com a minha família e essa é a minha maior essência. Ser uma pessoa família, ser uma pessoa que gosta de pessoas. Eu sou uma pessoa que estou sempre ligado a pessoas. Eu gosto muito de estar com gente. Eu sou uma pessoa que contagia as pessoas e sou uma pessoa que também sou contagiada. Eu acho que essa é a maior de todas as partes que compõem o Igor. Mais ainda do que religião, mais ainda do que o esporte. E sim, é pessoas, é família, é estar junto ali. Legal. Muito bom. Igor, que frase que te representa hoje e que você gostaria de compartilhar com mais pessoas? Cara, tem uma frase que eu não sei se ela existe, mas se não existir, eu vou assinar como autor. Vai patentear. Vou patentear, exatamente. Faça o que você bem entender, mas nunca se esqueça que Deus sempre vai estar com você e que você é o único responsável pelo seu resultado. Nunca se esqueça disso. Entende? Que se você vai plantar, você vai colher. Então, se você tomar uma decisão errada, segura o rojão, porque você é o único responsável. Não adianta culpar ninguém. Porque se você fez, você vai ter que se responsabilizar. Muito bom. Bom, eu acho que as apresentações foram feitas hoje, né? Com certeza. Adorei mesmo, porque embora a gente se conheceu, né, um pouquinho mais a história do outro, mas a gente sempre tem alguns resquícios que não foram contados, né? E eu acho que aqui foi esclarecedor, cobriu esses buracos que faltavam. Obrigada. Eu que agradeço. E, na verdade, eu quero agradecer também pela grande parceria que a gente está começando agora. Está sendo, na verdade, uma honra para mim, porque eu vejo você como um grande comunicador e você me contagia muito, né? A sua autoestima, a sua coragem, a sua determinação. O seu gesto carinhoso de tratar as coisas e sereno também, né? Porque você não se abala com algumas coisas que para mim seria um pouco conturbado, mas você tá lá pleno, resolvendo as coisas. E é importante isso. Eu acho que vai ser uma parceria muito boa, porque a gente
mantenha esse equilíbrio aí. Muito obrigada. Eu que agradeço por me convidar para fazer parte disso. Para mim está sendo uma grande experiência, está sendo uma realização de um sonho, quer falar para várias pessoas. E vamos junto nessa, que muitas coisas estão por vir, coisas grandiosas, acredito que vai dar tudo muito certo. E você que está nos assistindo, nos acompanhe, por favor, porque vai ser top, gente. Vai. Vamos trazer várias pessoas aqui muito importantes que fizeram, na verdade, mexeram muito com a nossa vida, né? De crescimento pessoal, inclusive, acredito eu. Sim. Mas quem sabe a gente traz também outras mais pessoas que talvez vocês conheçam também ainda mais. Mas isso é uma construção e a gente está disposto a fazer isso, né? A construir e caminhar um passo de cada vez, porque vamos segurar o correr agora, Com certeza. né? Não vamos acelerar os passos, porque hoje eu aprendi que é melhor a gente manter a constância do que dar um tiro, né? Com certeza, com certeza. Eu só era corredor de longa distância, então constância eu entendo. Muito Obrigada, bom, gente. Igor. Passa a sua rede social também. Muito bom. Minha rede social, meu Instagram, @igor_souza.ufc. Souza com Z, viu? Ele Souza com esqueceu Z. de dizer. Muito bom, muito bom. E não deixe de seguir a gente lá no YouTube, Pode Desconstruir, e também verdade. no Instagram, Pode Desconstruir, porque esse projeto está maravilhoso. Muito bom. Gente, muito obrigada e até. Até.